Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre dois termos que frequentemente causam uma certa confusão nos nossos alunos. É o termo transgeracional e intergeracional. Meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Preciso do like de vocês e da inscrição de vocês em nosso canal, ok? Vamos continuar falando do mesmo jeito, mas eu preciso solicitar isso para vocês. Então vamos lá. Esses termos aparecem com frequência na literatura e causam uma certa confusão nos nossos alunos, porque muitas vezes eles não vêm definidos, mas os autores já partem aí do termo e começam a descrever um determinado contexto. Então eu vou trazer um pouco o que eu compreendo como diferença entre esses dois termos. Para início de conversa, a gente vai entender que além desses dois termos, nós temos também o geracional e o multigeracional. Multigeracional são várias gerações, né? E, na verdade, o termo multigeracional não caracteriza nada de valor, no sentido, entre essas várias gerações, o que acontece? A gente precisa estar dentro de um contexto aí, num artigo específico para entender o que o autor está querendo dizer com multigeracional. Agora, intergeracional e transgeracional têm definições por si. Inter é entre gerações. Então, elementos existem que são transmitidos, passados entre gerações. Por exemplo, vamos supor que os meus pais sejam professores de educação física, todos dois, e por isso acabaram se desenvolvendo como ginastas, tá? Então eles acabam fazendo movimentos de ginástica olímpica com muita facilidade, são professores nessa área. E como filha, desde pequena, eu acabei aprendendo aquele contexto, aprendendo a esticar o corpo, aprendendo a mexer em argola, aprendendo a pular de um aparelho para o outro com uma certa facilidade, até porque eu observei muitas vezes meus pais fazendo isso. Material aprendido também é passível de ser elaborado, no sentido de que houve, isso é importante vocês compreenderem, não é tudo que é transmitido intergeracionalmente que facilmente é elaborado, não. Daí o outro termo que eu vou falar daqui a pouco. É mais fácil de ser elaborado esse material, no exemplo que eu estou trazendo, porque o meu processo de diferenciação em relação aos meus pais está melhor concluído, né? Está melhor posto, melhor estabelecido na nossa configuração familiar. Então, aprendi movimentos de ginasta, como meus pais são, mas optei por não ser uma ginasta e seguir carreira num outro contexto totalmente diferente. Ou aprendi o movimento de ginasta e gostei, senti que aquilo é meu, produzi em cima daquilo, trouxe algo meu, trouxe meu gesto espontâneo em cima daquele material herdado dos meus pais. Estão compreendendo? Material transmitido intergeracionalmente são os valores, as crenças, os modos de comportamento, a forma de ver o mundo, os sonhos, as fantasias, recebidas pela geração posterior, no entanto, mais facilmente, mais possível de serem elaborados, pela condição, pelo contexto de diferenciação que existe entre as gerações. Quanto melhor diferenciadas são os núcleos, né, o núcleo familiar e os seus descendentes, maior a chance de elaborar o material
que esse grupo descendente recebe, tá? Esse conceito de diferenciação é um conceito que a gente aprende numa das primeiras aulas aqui na formação e, inclusive, diz respeito às primeiras escolas da terapia familiar. O termo transgeracional também diz respeito a todo esse conteúdo que eu trouxe, que é transmitido entre gerações, sonhos, fantasias, medo, modus operandi, a forma de ver o mundo e entre outras coisas. Agora, a geração que recebe, ela recebe aquele material de uma forma mais cimentada, tanto quanto o material também é transmitido de uma forma mais cimentada, enrijecida. Por quê, gente? Que essa transmissão ela é mais dura, né? Ela é mais bruta, porque o processo de diferenciação entre essas duas gerações, a que transmite e a que recebe a carga, né, de material, a herança, é um processo de diferenciação menos estabelecido, ou seja, as gerações são mais indiferenciadas. Há uma profunda relação entre o processo de diferenciação entre gerações e a forma como o material é transmitido também entre gerações, se transgeracionalmente ou se intergeracionalmente. A gente tem um filme que a gente apresenta nas nossas aulas, a gente estuda um determinado filme, que é uma história real, inclusive. O protagonista da primeira geração, ele vive de forma traumática a relação com o seu pai. Então, a gente vai falar de 3 gerações. O protagonista dessa, geração do meio, tem uma vivência traumática com o seu pai, que é na primeira geração. E esse da geração do meio transmite de forma transgeracional um determinado conteúdo, os valores, as crenças, a forma de ver o mundo para a terceira geração, que é o seu filho, de uma forma, ele transmite os valores de uma forma completamente doída, adoecida, a ponto desse personagem da terceira geração, que é o filho, né, ele de fato adoecer psiquicamente. É um dos pontos altos do nosso curso, quando a gente estuda, as minhas alunas amam estudar o processo da transmissão, é um dos pontos altos e a gente vê com muita clareza nesse filme. Não adianta perguntar, obviamente, o nome do filme, porque eu não vou falar aqui, né, pessoal? A gente vê com muita clareza como que material não elaborado entra nas gerações posteriores de uma forma dura, concreta, cristalizada, de forma que a pessoa que recebe, o herdeiro, tem dificuldade de metabolizar aquele material. Inclusive porque o herdeiro tem um processo de indiferenciação em relação aos pais de forma acentuada. Não sei se está claro, para mim está muito claro, porque a gente trabalha muito com isso, mas existe forma desse herdeiro que recebe essa herança, né, essa herança dura, essa herança que mortifica, essa herança que adoece, ele melhorar? Existe. Existem os vínculos secundários que as pessoas vão fazendo na vida. Para além da vinculação com os pais, a gente vai fazendo outras vinculações com colegas, com amigos, com namorados, né? E professores, padres, enfim, pessoas do nossa rede, e a gente vai conseguindo
transformar, né? Isso eu não estou falando nem de terapia, né? A gente vai conseguindo transformar aquela carga bruta que a gente recebe. Ninguém sabe exatamente o que está recebendo, se é bruto, se não é, se é fácil ou difícil de elaborar. A gente vai se dando conta disso na vida, na medida que a gente passa anos e fala, poxa, eu estou repetindo uma determinada situação, não consegui sair dessa situação, queria fazer diferente, minha mãe está fazendo igual. Aí a gente vai se dando conta desse processo de maior ou menor diferenciação que nós temos em relação às gerações anteriores, inclusive o quanto a gente consegue tratar, cuidar, elaborar o material, a herança que a gente recebe. É assim que funciona. Basicamente é isso, pessoal. Material transgeracional diz respeito à dificuldade no processo da diferenciação entre gerações, e as gerações transmitem uma carga afetiva com mais dificuldade de ser metabolizada, podendo traumatizar, podendo disparar, desenvolver doenças mentais, psicoses mesmo, tá? Material transmitido intergeracionalmente dizem respeito a gerações que têm um processo de diferenciação entre elas melhor estabelecido, por isso é mais fácil você dizer não, não quero, não penso dessa forma, ok, aceito o seu presente, mas vou mudar, vou transformar, vou fazer de outro jeito, ou vou passar para frente, né? Então a gente vai mudando, transformando aquilo que a gente recebe. Fica para vocês essa dica e conto com a participação, na verdade, continuo contando com a participação de vocês, que já está chegando, no sentido de poder escutar as dúvidas que vocês têm, as interrogações que vocês têm, algum tema dentro da terapia de família e casal que vocês queiram que a gente possa compartilhar. Estamos aqui disponíveis para isso. Ok? Muito obrigada pela atenção.